prevista para iniciar na próxima quarta-feira a votação da Câmara dos Deputados do pedido da Procuradoria-Geral da República para que o presidente Michel Temer seja investigado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva. E para falar sobre este e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio-Dia o deputado federal pelo PSC, Vitório Gali. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Boa tarde. Deputado, a imprensa nacional aí tem noticiado que foi instalado novamente, num prazo de poucos dias, um enorme balcão de negócios no Palácio do Planalto, distribuindo aí cargos e emendas para tentar evitar a abertura do processo que permitiria aí que o Supremo Tribunal Federal investigasse o presidente Michel Temer. Até quando a gente vai ter que conviver com isso, com esse tipo de informação? Bom, embora que a mídia fala isso, mas na realidade o que está acontecendo lá, o que eles estão pagando de emendas, é as emendas que estão aptas para serem pagas. São emendas que foram fiscalizadas, medidas e fiscalizadas pelos municípios onde eles estão. Só em julho, por exemplo, deputado, só em julho, só para acrescentar um dado aí na pergunta, só em julho foram 2 bilhões e 200. Empenhados. No ano todo, Empenhados. No ano todo foram Empenhados. 2 bilhões e 100. Empenhados. É diferente de ser pagas. Elas são empenhadas e de acordo com as outras, como Mas em um mês só, não é um valor muito alto? É que as emendas são impositivas. Eles têm que pagarem. Eu aproveito deixar para pagar agora, mas é a forma que eles estão usando para atender os deputados, não só os deputados, os municípios não estão em emendas. O senhor está dizendo então que... Eu mesmo não tenho, não tenho nenhuma emenda agora pronta para receber. Não existiria então esse balcão de negócios lá? Quem está falando isso é a oposição. E a imprensa que gosta de malhar nesse sentido. Não, mas tem mostrado, inclusive a peregrinação lá no Palácio do Planalto. Está mostrando, mas são emendas prontas para serem pagas. Não é que a pessoa está negociando. Inclusive o meu partido está fechado com o Michel Temer, mas vamos respeitar a ideia, a consciência de cada deputado. Mas não seria melhor o presidente ser investigado para que a população tire as dúvidas se ele tem culpa ou não? Bem, na altura desse campeonato, do jeito que está essa incerteza, tá certo? Quanto mais mexer na presidência vai ser pior. É o meu ponto de vista. Falando em notícia, deputado, o senhor fez uma indicação para o Ministério da Saúde, para que o paciente pudesse comprar insumos que faltassem ali numa unidade de saúde para aquele paciente que está internado, algum familiar. E essa indicação causou uma polêmica grande, já que o SUS tem que arcar com todas as despesas para o paciente. Eu queria que o senhor explicasse como seria essa indicação. Eu vou explicar. Para começar, isso não é PL e nem é PEC, é uma indicação. Que a mídia está mentindo nesse sentido, dizendo que é PL. Não é indicação. E ela é simplesmente, eu estou aumentando direito do paciente. Estou aumentando, não estou tirando direito. Em nenhum momento da redação da indicação está dizendo que o Estado não tem compromisso com o paciente. Mas não tira a obrigatoriedade do Estado? Não tira. Por que não tira? Simplesmente aumentando o direito do paciente em ele ver a situação. Para você ter ideia. No momento em que o paciente entra e é cuidado pelo SUS, ele não pode levar nada lá dentro de medicamento, que é proibido. Inclusive, se o médico receber o medicamento por fora, ele pode sair até algemado. É proibido, está entendendo? Um medicamento custa R$30 ou assim por diante, o mínimo que seja. Então, eu estou aumentando o direito, esse paciente ver o seu ente querido ficar lá em agonia esperando esse medicamento, que infelizmente a saúde nossa está um caos, não é só em Mato Grosso, no Brasil todo, é por falta de dinheiro e também por falta de gestão, não é? Então, a família que quiser amenizar esse sofrimento, que compre e depois receba do Estado depois, não é obrigado, está entendendo? Ele pode comprar. Mas vai ter um prazo para receber. Claro que tem. Assim como também hoje, tem pacotes e pacotes de liminar para ser atendido por ajuizado, não é? E mesmo liminar estão demorando 6 meses para ser atendido. Então, simplesmente foi uma questão até de pedido de família que pediu para fazer isso. Agora, se um paciente, se você tem a sua mãe, a sua esposa, na fila aguardando por R$30, você vai deixar esse paciente morrer? Agora, então, deputado... É nesse sentido que eu coloquei. Agora, se a população também
para barrar isso, eu também estou pronto para colocar lá de novo. Vai seguir em frente se eu quiser, né? Se eu quiser ir lá e retirar a indicação, sem problema nenhum. Eu não tenho a caneta do Executivo, por isso que estou fazendo isso, tá certo? O parlamentar tem a caneta de legislar. Infelizmente, é culpa do Executivo que a nossa saúde é desse jeito. Agora, deputado, uma indicação desse tipo aí, ela causa espécie porque quem procura a rede de saúde pública é porque não tem condição de bancar um plano de saúde ou um tratamento privado. Inclusive, isso que a Nayara falou, isso não vai acabar criando mais um vício no Executivo que não cumpre com as obrigações que ele teria que cumprir? Não, na indicação não tem nenhuma redação lá no texto dizendo que é para acabar com isso, tá? Simplesmente estou aumentando direito. Agora, o SUS, é bem lembrar também, importante colocar isso, que o SUS é para todo cidadão, né? É para quem não tem condições, é para o pobre, é para o médio, é para o rico e também para quem tem plano de saúde. Se a pessoa quiser ir lá no SUS, tem que ser atendido. Mas como ele não costuma funcionar bem, acaba procurando a rede pública, quem não tem condições de bancar o tratamento. Claro, que quem paga plano de saúde está pagando imposto 2 vezes. Não é? Paga imposto que deveria ter a saúde normal, está pagando 2 vezes. Aí vai pagar mais o medicamento. Hã? Vai pagar mais o insumo. Isso é se ele quiser adiantar o processo. Se ele quiser, ou então fica lá 2, 3 meses como está aí. Inclusive, saúde pública, ela é péssima desde a época de Jesus, né? Jesus, quando viu a palavra dos 2 samaritanos, ele não levou no hospital público, ele levou numa estalagem. Estalagem era tipo um hospital privado que cuidava dos pacientes fora do sistema de saúde. Agora não podem querer hoje, né? No momento, no caos que se encontra na saúde, querer colocar a culpa em Jesus, né? Porque Jesus já pagou muitos pecados, né? Foi bem de todo mundo, né? Foi bem você colocar isso, porque a esquerda pode querer usar que estou usando colocando para Jesus também, sabe? Entendeu? Então, tudo isso, gente, tem que ser analisado direitinho. Agora, se a gente perceber que o pessoal está bravo comigo com esse negócio, não custa nada chegar lá e falar, ô ministro, por favor, me dá aqui a indicação. Mas parece que não é esperar, não. Parece que já estão bravos, né, deputado? Não pegou bem, né? Porque não entendeu, né? Não entendeu a situação direito, né? E a mídia esquerdopata aproveita isso para fazer. Por que o senhor está tão magoado com a mídia, deputado? Não, não é com a mídia. Na pergunta do Michel Temer, o senhor falou que é problema da imprensa. Agora não. Magoado é com os esquerdas. Com os esquerda. Com os esquerda. Com a mídia não, sem problema nenhum. Deputado, o senhor aparece aí na lista dos 199 parlamentares que estão sendo investigados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na chamada que ele denomina farra das passagens, que destinaria o dinheiro das passagens aéreas para outras coisas. Como que o senhor vai responder essa investigação? O meu departamento jurídico está verificando isso, na época era suplente. Tem uma coisa diferente aí para ser analisado. Então eu vou descobrir por que está acontecendo esse negócio. Então o jurídico meu está investigando. Mas o senhor nunca usou? Eu nunca usei passagem além das minhas para ir para Brasília. Deputado, voltando a falar de emendas. Aquela emenda do pronto-socorro para equipar o novo pronto-socorro de Cuiabá ficou garantida. Está garantido. Não vai ser redirecionada. Agora, existe um outro valor também que a bancada estava tentando lá em Brasília para ajudar o governo do Estado a pelo menos não quitar, né, mas pagar um pouco dos atrasados aí em relação aos hospitais regionais, em relação aos filantrópicos. O que foi discutido foi em relação à emenda, que era 156 milhões, houve um contingenciamento, ela reduziu para 80, e a bancada queria repassar esse corte proporcional para o interior do Estado também, né? Porque essa emenda é para atender tanto Cuiabá como o interior. Mas, graças a Deus, nós unimos a bancada nesse sentido, trabalhou unida, e nós estivemos juntos com os federais, com os senadores, na Casa Civil, com Michel Temer, com o Ministério da Saúde e com o Ministério do Planejamento, e conversamos e conseguimos descontingenciar, voltou na proposta original os 156 milhões, e então ficou garantido 80 milhões para equipar o pronto-socorro, que é a previsão para ser inaugurado em abril do ano que vem, e ficou 56 milhões para atender a questão de equipamento para o interior do estado nos hospitais regionais que estão precisando de equipamentos novos e ficou 20 milhões para atender os hospitais que precisam de uma reforma. Deputado, falando um pouquinho do cenário político de 2018, tanto nacional quanto estadual. Aqui em Mato Grosso a gente tem alguns escândalos que abalou o atual governo, como os grampos ilegais e também a própria questão da saúde que desgastou muito. Como que deve ficar, na sua visão, o cenário aqui em Mato Grosso para 2018, principalmente os opositores do governo do estado? Tem nome?
Eu não sei ainda se está surgindo o nome. A eleição é o ano que vem, né? Eu acho que é cedo para pensar nesse sentido. Eu acho que o que nós temos que fazer agora é cuidar do Estado, cuidar da saúde, cuidar de quem de fato precisa do governo, não é? Agora, eu como cristão, eu vou torcer para que o governador Pedro Táxi, de fato, não autorizou isso. Eu como cristão, não vou torcer para dar mal para ninguém, tá? Agora, se de fato ele autorizou fazer isso, é um erro grave, porque ele é de formação jurídica, ele veio lá de toga, né? Ele sabe como é que funcionam essas coisas. Eu espero, estou orando para que isso não seja verídico, porque se de fato for verídico, vai ser muito ruim para ele. O senhor fala aí sobre o caso dos grampos. Eu vou retomar o questionamento da Nayara. Em 2018, no ano que vem, na sucessão estadual, o senhor já tem um lado? O senhor vai apoiar a candidatura à reeleição do governador ou não? Ainda está cedo, né? A eleição é o ano que vem. Mas em relação ao governador Pedro Táxi, nós nos elegemos juntos e formamos um bar juntos e estamos caminhando juntos. Vamos ver como é que fica até lá. Eu espero que, se ele resolver essa questão da saúde, ele tem condições tranquilas de ir para continuar junto, para que o PSC continue junto, precisa exatamente o quê? É que ele faça um bom governo. Resolver a situação dos grampos, por exemplo, a investigação. Esperar que esses grampos não sejam verdades, não é? Eu acho que estamos nessa expectativa e torcendo para que tudo possa dar certo. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e me sinto agradecido por vir aqui, tá justificando essa situação toda que aconteceu com o SUS, justificando essa questão e explicando para a população. Muito obrigado. Obrigada, deputado.